Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é sábado, dia 18, 19h30. Vamos caminhar com Jesus. Sabe, pessoal, hoje, apesar de ser sábado, eu vou fazer a leitura do Evangelho de domingo, né? Ontem eu ia fazer uma live muito boa, muito interessante, mas quando eu cheguei em casa, meu pai ainda não estava bem do quadro respiratório dele. Eu resolvi examinar ele e tal. Escolhemos fazer um teste rápido de antígeno. Oi, Lázaro. Boa noite, paz e bem. E meu pai deu positivo, né? Aí eu fui fazer da minha mãe, da minha esposa e meu. Da mamãe também está positiva para Covid. Então ontem vocês imaginam a confusão que foi, né? Graças a Deus eles já têm um mês, ambos têm um mês de receber o segundo reforço, né? Então, assim, estamos na confusão, né? Aqui em casa, vocês imaginam, né? Eu e minha esposa estamos guardando um certo isolamento, né? Eu, inclusive, estou usando máscara, só tirei agora porque a porta está fechada, né? Eu e minha esposa estamos usando máscara o tempo todo, né? Mas graças a Deus eles estão bem, só que ontem vocês imaginam a confusão que foi, né? Como eu estou exposto, eu estou fazendo um, um isolamento dentro de casa, né? Eu vou fazer um teste, eu fiz um teste ontem, sexta-feira, mas vou fazer outro teste agora, no segunda-feira de manhã, né? É aquela coisa ensandecida, né? Ontem eu fiz o 33º, segunda-feira de manhã eu vou fazer o 34º teste, graças a Deus todos negativos. Até hoje, quer dizer, até hoje, não sei como é que vai estar o de segunda, né? Vamos ter que acompanhar, né? Eu estou pedindo, é claro, cuidado, oração, mas graças a Deus os dois estão bem, né? Vamos acompanhar. Apesar de amanhã eu estar em casa, eu não posso garantir como é que vão estar as coisas amanhã. Então vou fazer a live de hoje, mas com o Evangelho de amanhã, para que não falte o Evangelho de domingo. Meu objetivo tem sido, nesses últimos dias, eliminar o Evangelho de sábado e fazer o Evangelho de domingo, para que não falte essa opção, né? É claro que a gente fica ansioso, mas graças a Deus os dois estão bem. Mamãe está sintomática, inclusive, né? Vamos seguir em frente, né? O evangelho desse domingo, eu vou falar para vocês, ele me pegou de surpresa. E vocês vão entender por quê. É uma coisa que eu nunca tinha notado, mas é uma coisa que tem um significado assim gigantesco nos dias de hoje, né? Então acho que é uma coisa muito importante, muito relevante, né? Então a gente vai fazer já já, a gente começa a leitura. Eu vou fazer uma passada pelas outras leituras, né? Mas a grande coisa é o Evangelho. Tá? O Evangelho é que vai ser o centro, né? Todo mundo sabe que eu tenho toda uma preocupação em juntar as leituras, que normalmente na live eu faço só o Evangelho, porque acaba sendo mais fácil, né? Se eu fosse ler todas as leituras o tempo todo ia ficar muito chato, né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Certo dia,
Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com eles. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo. Toma sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Sabe, esse evangelho já foi lido várias vezes, vocês já ouviram esse evangelho várias vezes, mas nós estamos no 12º domingo do tempo comum, e esse evangelho vem com um salmo e 2 leituras. E aqui cabe a gente trabalhar toda essa leitura, todo esse conjunto, e não o evangelho apenas. Mas vamos acompanhar esse evangelho e vamos vê-lo com toda clareza. Primeiro, Jesus está lá com os seus discípulos, o grupo mais próximo deles. Entrou alguém: Oi, Joyce. Boa noite, paz e bem. Aquele grupo de pessoas mais próximas dele. E ele pergunta: Quem as pessoas dizem que eu sou? Observa bem que ele pergunta quem os outros dizem. Jesus, ele tem uma pedagogia. Ele às vezes faz uma pergunta para depois fazer outra, para depois fazer outra. Ele trabalha sempre com opções, com caminhadas, né? Ele chega primeiro para a mulher samaritana e fala assim: me dá de beber. Depois ele conversa, ele vai conversando e você observa que aquela mulher, ela vai mudando. Como é que você me pede água? Você é um judeu. Olha, estou vendo que o senhor é um mestre, o senhor é um rabi. Olha, me falaram de um Messias. Será que o senhor é esse Messias? Ou seja, ele vai sempre dando um espaço. Então ele começa: Quem vocês ouvem o povo dizer que eu sou? Lucas, ele tem muito carinho com com a grande mensagem de Jesus. Em vários momentos, ele faz um pequeno resumo de todo o seu evangelho, como se ele quisesse garantir que as pessoas entendessem o evangelho, pelo menos se lessem determinados textos. Ele faz isso várias e várias vezes. Essa é uma delas. Quem o povo disse eu sou? E observa que eles falam em João Batista, em Elias. João Batista é o profeta do Novo Testamento. Elias é talvez o grande profeta do Antigo Testamento. E depois disso, alguns dos antigos profetas. Então, vocês observam que a primeira reação do povo é identificar Jesus com um profeta. Isso é muito importante, porque o profeta na Bíblia ele tem uma característica, ele tem uma nota própria dele. Qual é a nota? O profeta é aquele que é enviado por Deus. Para quê? Para mostrar o que está errado, nos dizer o que é certo e nos chamar para sair do que está errado e vir para o certo. É por isso que várias pessoas
falam sobre profecia. Eu mesmo vivo dizendo que a igreja tem que ser profética, que nós que somos seguidores de Jesus temos que ser profetas. Nós temos que mostrar o que está errado no mundo, dizer o que é certo e chamar a todos para sair do erro e vir para o acerto. É necessário isso faz parte da nossa natureza. Mas isso não era suficiente. E aí Jesus faz uma troca. Entrou mais alguém, eu não estou reconhecendo quem é. Boa noite, paz e bem, vírgula, Chese, eu não sei quem é. Bom, então ele resolve ir adiante. Tudo bem, o povo está dizendo que eu sou um profeta, mas vocês que estão seguindo do meu lado, vocês que estão comigo, vocês que estão próximos de mim, quem eu sou? E aqui você tem um salto. Porque, observa bem, Pedro fala, você é o Cristo de Deus, você é o Messias, você é o ungido. Sabe, aqui é o segundo momento. No primeiro momento você reconhece que Jesus vem, ele tem uma autoridade instituída. Mas Lucas vai adiante. Se você começa a conhecer Jesus, você vê que ele não é um profeta. Ele é o Messias, o esperado. E até é muito interessante isso, porque se você for aqui na primeira leitura, no livro de Zacarias, a primeira leitura de Zacarias, você vê, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém uma grande graça de oração e eles olharão para mim. Zacarias anuncia a chegada do Messias, mas esse anúncio, ele é estranho. E por que ele é estranho? Porque ele continua dizendo, ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo. Ou seja, eles dizem, aqui Zacarias diz claramente, Deus vai mandar uma grande graça, uma grande salvação para vocês, mas vocês vão matá-lo, vão feri-lo de morte, e só depois disso vão reconhecê-lo. É estranho essa primeira leitura aqui, mas ela se explica quando você lê o Evangelho. E quando você lê o Evangelho, você vê aqui que o povo achava que Jesus tinha uma autoridade especial, que os seus mais próximos sabiam que ele era o ungido, o Cristo, o Messias, aquele que traria salvação. Mas olha o que Jesus faz imediatamente. Em Lucas, Jesus, ele dá o terceiro passo. Né? Ele avisa imediatamente, tudo bem, não falem para ninguém que eu sou o Cristo. Por quê? Porque é preciso que se realize. E se realize o quê? Aquilo que está lá atrás. Observa que ele fala aqui. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto. Observa, é impressionante porque Zacarias lá atrás fala aquele que feriram de morte. É impressionante como, às vezes, o esquema religioso das pessoas, o julgo que se coloca sobre as pessoas, é tamanho, é tão rígido, é tão cheio de quadradezas, de rigidez, de norminhas, que as pessoas se afastam de Jesus. E aí é interessante porque ele fala, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os doutores da lei, ou seja, a religião. O poço, ali, vamos dizer, o núcleo duro, a diretoria, como muitos chamam, da religião, rejeita Jesus. Ele avisa isso. O povo acha que ele é um profeta, os mais próximos sabem que ele é um Messias, mas a religião institucionalizada, a religião do templo, o rejeita.
exatamente como está na primeira leitura. E aí, tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção, que talvez tenha passado despercebido de vocês. Olha como Lucas foi cuidadoso na escolha da palavra. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Observa, ele falou deve ser morto. Ele não falou deve morrer. Isso para mim é de suma importância. Mas, Bernardo, mas por que isso é tão importante? Porque se eu falo que Jesus deve morrer, eu estou dizendo que no plano de Deus, a morte de Jesus é necessária. Se eu digo, ele deve ser morto, eu estou dizendo que essa morte é estranha ao plano de Deus. Né? No plano original de Deus não havia a necessidade da morte de Jesus, senão estaria dito, deve morrer. No plano original haveria a possibilidade da vida. Só que Jesus já antevê o que está para acontecer. E ele fala, deve ser morto, isso é externo ao plano de Deus. Como disse Zacarias, me ferirão de morte. Eles me ferirão. Aqueles que são avessos à minha mensagem. Dizendo claramente, Deus é bom, Deus é justo. Deus é misericórdia. Não há espaço para morte no plano de Deus. Ninguém mata em nome de Deus. Quem mata em nome de Deus está usando o santo nome de Deus em vão. Porque Deus é amor, misericórdia, perdão, graça, beleza e justiça. Nunca é morte. Quem mata, mata contrário ao desejo de Deus. Deus é vida. Deus é o Deus dos vivos. Como diz, Jesus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não fala como era o Deus, é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque eles estão vivos. Nós, que os que se foram antes de nós, vivos estão. A morte perdeu a batalha em Jesus. E Jesus, aqui, Lucas é muito claro, Jesus foi morto. Foi morto por uma força externa ao plano divino, essa mesma força externa que está na primeira leitura. O esquema rígido de fé que mata o espírito vivificante. Como o próprio Paulo fala, o espírito da vida e a lei mata. Sabe, é essa lei que mata. A lei do espírito rígido, da visão dura da fé que afasta tudo e todos. Mas não acaba aí. Jesus fala, ele ressuscitará no terceiro dia. E aí ele nos coloca em xeque, porque ele nos envia em missão. Ele nos diz claramente, pois se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz de cada dia e siga-me. E ouvindo isso, eu venho para a segunda leitura. A leitura de Paulo, aquele que agora há pouco falei, que diz que a lei mata e o espírito vivifica, que o esquema religioso duro, rígido, cruel, desumano, que exclui, que segrega, que afasta, esse não leva a nada. Mas o espírito daquele que é a vida, que é o amor, que é a justiça, que é o perdão, que é a misericórdia, aquele que clama que nós apacentemos suas ovelhas. Esse é o espírito que dá vida. E aí você
entendendo isso, você entendendo que é necessário você esvaziar-se, abrir mão dos seus esquemas pré-concebidos, dos seus preconceitos. E aqui aproveito para lembrar que preconceito é pecado. Ele tem tudo a ver com a leitura de ontem. Larga os tesouros da terra, cria os tesouros do céu, e aí você vê o que diz Paulo. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Fostes batizados num só batismo em Cristo e se revestistes de Cristo. Por isso, não há mais judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos sois vós um em Jesus Cristo. Entendem? Há de se esvaziar desses conceitos que segregam, que separam, que dividem. Devemos criar uma única identidade. Não cabe aqui um raciocínio, vamos dizer, dualista. Judeu ou grego, branco ou preto, civilizado ou indígena. Não cabe aqui essa visão, vamos dizer, binária, sim ou não. Não cabe essa visão binária, não pode ser assim. Sabe, a gente tem que entender que o que ele nos prega não é essa visão. Não é essa visão de segregação, de separação. Pelo contrário, vós todos sois um em Cristo. Pela graça de Jesus, nós todos somos filhos de Deus, nós todos somos parentes, descendentes de Abraão, herdeiros da mesma promessa. É por isso que Jesus fala: quem quiser salvar a sua vida, quem quiser salvar esse esquema antigo, quem quiser viver essa religião antiga, vai perder tudo. Porque ele até consegue os tesouros da terra, mas ele não junta os tesouros do céu. Coloca os teus tesouros. Onde está o teu tesouro, está o seu coração. Você tem que escolher se o seu coração está na terra ou está no céu. É por isso que Jesus criou o seu povo, que não é grego, que não é judeu, que não é romano, que não é brasileiro, que não é argentino, que não é chileno, que não é venezuelano, que não é cubano, que não é norte-americano, que não é canadense, que não é europeu, que não é asiático. É um só povo, com uma única característica. Nós somos o povo enviado. Nós somos aquele povo que foi enviado para levar o amor, para levar a felicidade, para levar o perdão, para proteger a vida. Quem mata, não mata em nome de Deus. Quem vive em nome de Deus dá vida, dá dignidade. Quem vive em nome de Deus acolhe, protege, inclui. Quem vive em nome de Deus dá vida e vida em plenitude. Eu sei que é uma caminhada difícil, mas vale a pena. No final das contas, nós estaremos na terra sem males. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Consegui terminar antes das 8 horas, né? Espero que tenha valido a pena, espero que vocês tenham gostado, né? Peço desculpas por ontem novamente, mas com essa confusão que eu narrei no início, né, da live, né? Estou com meu pai e minha mãe com Covid. Eu fiz o diagnóstico ontem, nós estamos aí na correria. Eu estou na minha casa o tempo todo de máscara, tá? Só tirei agora porque eu estou fazendo a live e a porta está fechada. Porque se a porta não tivesse fechada, eu estaria fazendo essa live de máscara sem problema nenhum. Tá? Eu acho que a máscara não me atrapalha em falar, não me atrapalha em conversar. Tá? Amanhã não tem live. Né? Amanhã, aliás, eu continuo recluso em casa. Segunda-feira eu vou fazer um teste. E vamos ver como é que eu tô. Tá? Vou me despedir de vocês, deixando
a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje e sempre desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Se cuidem, se protegem, usem máscara, pelo amor de Deus. Se vocês estão com a vacina atrasada ou se vocês já podem tomar o segundo reforço, tomem logo, se protejam. Tá? Eu vos peço isso com todo amor, com todo desejo de vida que eu posso ter em meu coração. Segunda-feira a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.